O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hoje, inshallah ta'ala, na sequência das passagens dos profetas, alayhimus salatu wassalam, iremos abordar em relação à passagem de Lut, alayhi salam. Lut, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a história de Lut, alayhi salam, no seu Coran. E como sabemos, é conhecido por todos um pouco daquilo que é a história de Lut, alayhi salam. Lut, alayhi salam, era sobrinho de Ibrahim, alayhi salam. E ele foi criado por Ibrahim, alayhi salam, após a morte do seu pai. No entanto, tendo sido criado por Ibrahim, alayhi salam, era lógico que ele abraçasse o Islã e ficasse um crente junto de seu tio Ibrahim, alayhi salam, ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala torná-lo num profeta. E após Allah subhanahu wa ta'ala torná-lo num profeta, ele pediu que fosse enviado para a zona onde vivia um povo lá. Um povo perverso, um povo desviado, um povo que não queria saber nada daquilo que eram os mandamentos e as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que em árabe chama de Sadum, em português Sodoma, que é uma zona na Jordânia. Lut alayhi salam, quando foi para aquela zona, na tentativa de chamar aquele povo para a adoração do único Allah subhanahu wa ta'ala e deixarem aquilo que eram os seus hábitos maléficos, aqueles hábitos não bons, que Allah subhanahu wa ta'ala de forma alguma ficava satisfeito com essas mesmas obras daquele povo. E antes disso, percebam de que a zona onde estes povos, ou este povo vivia, que compunha algumas cidades, era uma zona, principalmente Sodoma, era uma zona muito fértil, onde as pessoas iam para lá para comprarem daquilo que se produzia daquela zona e voltavam para as suas casas ou as suas zonas. E eles tinham como hábito, sempre que as caravanas passassem, assaltavam as caravanas, eles tinham como hábito não impedirem o mal que era praticado na presença deles. Portanto, como diz, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Banu Israel, que ninguém impedia o outro de fazer o mal. Eles consentiam no mal que era feito na presença deles. Acima disso tudo, eles tinham o hábito de homossexualismo. E alguns ulamás dizem que uma das vezes, como as pessoas sempre passavam por lá para fazerem compras, adquirindo daquilo que saía daquelas terras férteis, uma das vezes o Shaitan, em forma personificada, passou por eles na forma de um jovem muito bonito. E eles, quando o queriam assaltar, que era o hábito deles, de fazerem mal às pessoas, o Shaitan disse para eles: olha, o melhor que vocês poderiam fazer não era me assaltar porque eu não tenho nada, mas sim poderiam me usar para satisfazer as vossas necessidades. Foi a partir deste momento que eles criaram o hábito de homossexualismo, que é um ato sem dúvida alguma haram perante o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns até dizem que isto fez com que as pessoas já não mais vissem de fora, ou fossem para lá de fora, para as zonas deles, e eles passaram a querer satisfazer as suas necessidades entre eles, os residentes daquela zona. E isto fazia com que Lut alayhi salam ficasse muito triste, mas bastante triste mesmo, porque eles estavam a tentar inverter aquilo que era natureza, aquilo que é fitra, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dotou. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os homens gostassem das mulheres e as mulheres gostassem dos homens. A partir do momento que há uma inversão, então passa-se a ser uma inversão naquilo que é a natureza criada por Allah subhanahu wa ta'ala. Lut alayhi salam foi insistindo no da'wah para que eles abraçassem o Islã. Mas mesmo assim, de forma alguma eles aceitavam o Islã. Não queriam de forma alguma aderir àquilo que eram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Até o ponto de eles pedirem a Lut alayhi salam: olha, itina bi'adhabillahi in kunta min as-sadiqin. Olha, traga o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala se na verdade tu és verdadeiro. Que é um desafio, claro. Eles estavam cansados de ouvirem o da'wah de Lut alayhi salam, porque para eles era fora daquilo que eles estavam habituados, daquilo que o coração deles estava habituado. Então, Lut alayhi salam, depois de várias tentativas, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que enviasse o castigo para este povo, de forma que destruísse o povo por aquilo que eles faziam de corrupção na terra, ou nas terras de Allah subhanahu wa ta'ala, que será, inshallah ta'ala, a segunda parte da
sessão da história de Lut alayhi salam, ou a última parte da primeira sessão, de que Lut alayhi salam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que destruísse aquele povo, depois deles terem dito: "I'tina bi'adhabillah in kunta min as-sadiqin", traga o castigo de Allah se na verdade tu fazes parte dos verdadeiros. Lut alayhi salam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que destruísse aquele povo. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou malaicas para destruírem aquele povo, anjos para destruírem aquele povo. O que os anjos fizeram? Primeiro passaram pela casa de Ibrahim alayhi salam, dando a Ibrahim alayhi salam boas novas do seu filho Ishaq. Sabem muito bem da história de Ibrahim alayhi salam com a Sara, a sua esposa, que ela não tinha filhos. Depois de ter atingido uma idade muito avançada, Allah subhanahu wa ta'ala enviou malaicas para darem boas novas para Ibrahim alayhi salam e sua esposa, até o ponto deles terem entrado em forma de pessoas personificadas, e Ibrahim alayhi salam serviu-os aquilo que deveria servir para eles matarem um pouco a sua fome, só que eles não queriam comer, porque eram malaicas, os malaicas não comem. Ele achou estranho a reação daqueles homens, quando eles disseram que nós somos malaicas e viemos cá dar boas novas de vinda de um bebê. E depois disso, Ibrahim alayhi salam, na despedida, eles disseram que nós estamos a ir destruir um povo. E quando Ibrahim alayhi salam soube que eles iam destruir o povo onde lá se encontrava Lut alayhi salam, em algumas versões, ele perguntou: Allah subhanahu wa ta'ala poderia destruir um povo onde lá estão 300 pessoas a adorarem-no? Eles disseram não. Ibrahim alayhi salam foi diminuindo o número, até dizer que Allah poderá destruir um povo onde tem uma única pessoa a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Eles disseram que não. Ele disse então que lá tem o Lut alayhi salam, profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, os malaicas disseram que, olha, nós já sabemos. Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento do oculto, sabemos que tem lá Lut alayhi salam, e nós de forma alguma iremos destruir a Lut alayhi salam e as suas filhas, que eram as únicas crentes que se encontravam naquele povo. Eles, quando chegaram naquela comunidade onde Lut alayhi salam chegou, onde vivia, ou próximo daquela comunidade, exatamente na cidade de Sodoma, uma das filhas de Lut alayhi salam percebeu que vieram algumas pessoas. Então foi informar o pai quando foi ter com eles, eles disseram: nós somos hóspedes, será que tu podes acomodar-nos na sua casa? Lut alayhi salam estava a fazer de tudo para não levar a eles para a cidade de Sodoma, com receio de ser envergonhado diante dos seus hóspedes pelos residentes daquela zona, ou daquela localidade, ou daquela cidade. Então, eles foram insistindo que nós queremos ir para lá. Lut alayhi salam, depois de muita insistência, meteu esses homens em sua casa de forma escondida, para que ninguém percebesse de que tinham lá hóspedes. Só que, como sabem, 2 profetas, as suas esposas eram extraviadas. Primeiro era de Nuh alayhi salam, e segunda esposa era de Lut alayhi salam. A esposa de Lut alayhi salam era uma mulher do mal. Quando viessem hóspedes, ela informava a todos da cidade de que tinham hóspedes, tinham pessoas novas na cidade, ou em casa de Lut alayhi salam. E o que ela fazia? Alguns alemães dizem, durante a noite ela acendia uma fogueira. E as pessoas, através do fogo, percebiam de que lá tem hóspedes. Ela, de forma secreta, não fazia alarde, não gritava que, olha, aqui tem pessoas novas, tem hóspedes. Não dizia isso. Ela acendia fogo durante a noite. E durante o dia, ela acendia o fogo e provocava muito fumo, porque o fogo durante o dia poderia não ser visível. Então as pessoas viam fumo. E através disso percebiam de que lá tinham homens. Então Allah subhanahu wa ta'ala retrata ou relata muito bem a história deles. Depois de Wajah, Ahlul Madinati yastabshirun. Quando as pessoas se aperceberam de que em casa de Lut alayhi salam tinham hóspedes bonitos, porque eles eram jovens, bonitos, eles vieram todos felizes. Vieram todos felizes diante de Lut alayhi salam e disseram a Lut alayhi salam: olha, nós sabemos que tu tens hóspedes e nós precisamos desses hóspedes. Por isso que Lut alayhi salam diz: "Law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid." Diz que, olha, se eu tivesse força ou forma de vos impedir, eu iria vos impedir de entrar em minha casa. E ainda diz: "Qala haulai banati hunna atharu lakum."
olha, tem cá as minhas filhas, são muito mais puras para vós. Os ulamás dizem que Lut alayhi salam, quando disse que tem cá minhas filhas, não se referia somente àquelas duas filhas. Referia-se a todas as mulheres daquela zona, porque os profetas têm um grau de pai para qualquer outra mulher. E outra interpretação, os ulamás dizem, vejam que os profetas, aqui falando de Lut alayhi salam, ele preferia dar as suas filhas para pessoas perversas, porque está claro de que lá, naquele povo, não tinha ninguém que poderia ser digno para ser esposo das filhas de Lut alayhi salam. Mas para impedir um mal maior, ele preferia cair num mal menor. É por isso que a forma como os ulamás pensam, como os governantes pensam, como as pessoas que ocupam graus ou cargos altos pensam, não é como o povo pensa. Há vezes que a pessoa pode ver uma atitude dessas pessoas e pensar que está errada, sem ponderar de que essas pessoas, para estarem lá por vezes, podem ser pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala. E são pessoas que têm alguma iluminação que o povo não tem. É por isso que ele diz, هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. Diz que temam Allah e não me envergonhem diante dos meus hóspedes. Isso pedido por Lut alayhi salam. Só que eles insistiam e ainda disseram a Lut alayhi salam que nós já te avisamos que nunca deverias trazer hóspedes para a sua casa. Então, diz que Jibril alayhi salam diz, قالوا يا لوط inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka. Diz, ó Lut, nós somos mensageiros do seu Senhor. Esses homens não vão conseguir fazer nada. E em algumas narrações diz que o Jibril alayhi salam saiu e com uma asa feriu os olhos daquelas pessoas que estavam lá. E eles saíram reclamando e prometendo castigar a Lut alayhi salam. Depois disso, os malaicas disseram para Lut alayhi salam, olha, quando anoitecer, saia desta casa juntamente com as suas filhas. Illa imra'atak, somente a sua esposa. Sua esposa não vai ser salva. Não vai ser salva, os que serão salvos só tu e as suas filhas. E depois disso, não virem para trás. Quando vocês arrancarem durante a noite, ninguém olha para trás. Ninguém olha para trás porque se olharem para trás, o castigo vai vos alcançar. É daqui que alguns ulamás dizem que a esposa de Lut alayhi salam até acompanhou a eles. Só que quando ouviu gritos lá atrás, ela olhou para trás e foi atingida por uma pedra enviada por Allah subhanahu wa ta'ala. É onde Allah diz, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Diz que Allah diz que nós elevamos aquela cidade. Elevou a cidade e depois colocou a parte de cima na parte de baixo, inverteu. Jibril alayhi salam elevou a cidade até o ponto de alguns ulamás dizerem que passou-se a ver somente água que estava no subsolo. Todo o solo estava em cima. Depois Allah subhanahu wa ta'ala fez cair pedras cozidas no inferno. Até outros dizem com o nome de cada pessoa daquela cidade. Com o nome de cada pessoa daquela cidade. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا. Allah diz, fizemos chover pedras cozidas no inferno. Depois disso, o Jibril alayhi salam inverteu a cidade toda e colocou a parte de cima na parte de baixo, e a parte de baixo na parte de cima, como se nunca tivesse passado por aquela cidade pessoas. Como se aquela cidade nunca tivesse vivido, ou tivesse sido vivida. Isto é castigo de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles que contrariam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E este castigo é um dos castigos mais severos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no seu Corão, por causa da barbaridade cometida por aquele povo, que era o homossexualismo. Para querer dizer com isso, do homossexualismo, é um dos pecados maiores que poderá ser cometido, e Allah subhanahu wa ta'ala determinou castigo severo, e os ulamãs determinaram e o hukm, o regime jurídico aplicado para este tipo de pessoas é sentença de morte. Alguns ulamãs dizem que coloca-se no ponto mais alto de uma montanha e lança-se
essas pessoas que cometem homossexualismo, a pessoa que comete e a pessoa com quem cometida, todos eles devem ser mortos. Infelizmente hoje tornou-se algo normal até entre os muçulmanos, apesar do homossexualismo ser proibido e ser considerado algo abominável para todas as religiões. Não há exceção em relação à religião alguma que permite. Não há exceção em relação à permissibilidade do homossexualismo em qualquer religião. É proibida em todas as religiões. Mesmo assim, as pessoas hoje dizem que é uma inclinação que a pessoa tem, temos que respeitar. Não. A gente respeita aquilo que deve ser respeitado perante a nossa religião, perante a natureza humana. A partir do momento que as pessoas contrariam aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós não temos como respeitar algo abominável por todas as religiões. E este foi o fim da vida, da história daquele povo. Lut alayhi salam e as suas duas filhas foram salvas. E como sabem, as filhas de Lut alayhi salam eram mulheres puras. E a história que Allah subhanahu wa ta'ala retrata é esta, totalmente diferente da história retratada por outras religiões, onde dizem que Lut alayhi salam manteve relações com as suas filhas. Isso tudo é impossível um profeta fazer e é totalmente proibido até da pessoa só pensar de que um profeta poderá ter cometido algo abominável como isto. E terminamos por aqui. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.